Esse é o primeiro vídeo de lições de matemática para computação quântica. Eu vou trabalhar os assuntos matemáticos básicos para computação quântica, que são basicamente 5: probabilidade, estatística, números complexos, matrizes e transformação linear. Nesse vídeo eu vou trabalhar basicamente os dois primeiros ali, probabilidade e estatística. Partindo da probabilidade no contexto binário clássico para uma probabilidade no contexto quântico. Bem, nesse vídeo, probabilidade e estatística. Começando pela primeira, probabilidade. Inicialmente, a probabilidade no contexto binário ou clássico. Tem 3 casos: probabilidade de A, probabilidade de A and B e probabilidade and B or C. Nesse caso eu vou dar 2 casos: o primeiro caso AND e o segundo caso OR para o segundo exemplo, probabilidade de A and B. Tá, primeiro caso AND. A probabilidade de A and B é igual a zero. Nesse contexto, a probabilidade de A é igual and B é igual a zero. São para eventos com variáveis exclusivamente mútuas. Depois vai ter a probabilidade de A and B igual a probabilidade de A vezes a probabilidade de B, que é com eventos com variáveis independentes. Nesse caso, para o AND. Então, vou pôr 1.1 aqui. De A and B igual a zero. Eventos com variáveis exclusivamente mútuas, nesse caso igual a zero. E tem um de 1.2, que é o P, A and B igual a P de A, probabilidade de A vezes probabilidade de B. Não é mais igual a zero. Nesse caso, com eventos com variáveis independentes. Aqui anteriormente é exclusivamente
multas, multas, e aqui embaixo para eventos com variáveis independentes. Importante lembrar que nesse contexto temos que probabilidade de A and B zero, ou se variáveis forem exclusivamente múltiplas e mais de um evento acontecendo ao mesmo tempo se as variáveis forem independentes. Vou pôr em amarelo. Zero se as variáveis forem exclusivamente múltiplas e mais de um evento acontecendo ao mesmo tempo se as variáveis forem independentes. Esse é o primeiro caso. Agora, o segundo caso. No caso, o primeiro caso foi no caso do AND, agora no caso do OR. Então, 2.1 probabilidade A OR B não é mais igual a zero. E a probabilidade agora 2.2 P A OR B. Esse caso aqui não é 2. Esse caso é só dando sequência. P de A OR B não é mais igual a zero porque a probabilidade de A mais a probabilidade de B. E aqui são eventos para eventos com variáveis exclusivamente múltiplas. Com variáveis exclusivamente múltiplas. Mútuas. Tá.
temos o PDA OR B igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A and B. Para eventos com variáveis independentes, nesse caso. Bem, agora aqui em amarelo. B. Posso somar as probabilidades de A e B e ter uma delas que está acontecendo, que é no caso exclusivamente mútua, ou preciso subtrair duas que estão acontecendo ao mesmo tempo para depois somar as probabilidades de A e B. Nesse caso são variáveis independentes. Vou apenas resumir o que eu falei anterior, que eu falei agora. A OR B posso somar as probabilidades de A e B e ter uma delas que está acontecendo e uma delas está acontecendo ao mesmo tempo, sendo que uma está acontecendo ao mesmo tempo, sendo que somente uma está acontecendo, por isso é exclusivamente mútua. Sendo que uma das probabilidades está acontecendo ao mesmo tempo, exclusivamente mútua. Probabilidade, né? Não um evento, uma probabilidade conjunto de eventos, exclusivamente mútua nesse caso. Já aqui preciso subtrair duas que estão acontecendo ao mesmo tempo para depois somar as probabilidades de A e B. As probabilidades de A e B. Aqui, em cima exclusivamente mútua, embaixo independente. Isso é a probabilidade no contexto binário ou clássico na computação. Agora vou partir para a probabilidade no contexto quântico, de forma também básica e inicial, sem aprofundar ou tornar muito complexa a explicação.
probabilidade no contexto quântico principalmente é voltada à questão da superposição. Então, principalmente um exemplo disso eu vou dar por meio das esferas, ou esfera de Bloch. Vou desenhar duas esferas. Aqui. Só lembrando que aqui é o eixo X e aqui é o eixo Z. E aqui é o eixo X. Estados. Aqui são dois estados de superposição. Bem, por características principais dos estados de superposição. São quatro basicamente. Um bit de dados é representado pelos polos na esfera do qubit. Por em amarelo, em roxinho, em roxo. Aqui embaixo. Cinco características esses dos estados de superposição. Primeiro, um bit de dados é representado pelos polos na esfera qubit, na esfera que nós chamamos de qubit, ou esfera de Bloch.
0 e 1. O eixo central, que é o eixo aqui da esfera, é o eixo Z, que é o da vertical. Ele representa um bit incerto, ou é um bit incerto probabilístico. O eixo Z, esse na vertical. É chamado de bit incerto probabilístico. Terceira característica. O centro da esfera é o estado da probabilidade clássica, ou probabilidade da moeda justa, que nós chamamos assim, que é a probabilidade normal, para 0 e 1, ou seja, uma característica sem características quânticas inseridas, que é o centro da esfera. Probabilidade da moeda justa. Nesse caso, não possui características quânticas inseridas. E o último, quarto, as outras localizações na esfera são chamados estados de um qubit, os quais representam informações quânticas, ou outras localizações na esfera que não estejam no centro. São chamados estados de um qubit. Estados de um qubit. Representam os quais possuem informações quânticas. Então, com isso eu terminei a parte de probabilidade. Agora eu vou partir para a parte de estatística.
de estatística no contexto clássico e estatística no contexto quântico. Iniciando estatística no contexto clássico. As quatro formas básicas da estatística: média, mediana, mínima e máxima, são essenciais também dentro do contexto. Já vai saber por quê. A média, a mediana, média, mediana, mínimo e o máximo. Bem, caso você um exemplo bem simples, caso você possua uma sequência x, y, z e assim seguindo até n mais alguma outra sequência de combinações com informações que você conseguir do lado esquerdo aqui, é possível encontrar a variância e o desvio padrão, que é essencial mais adiante. Com essas informações, a variância e o desvio padrão. Dependendo da sequência, numa sequência. Agora, entrar na questão da estatística no contexto quântico. Com essas informações, elas são bem valiosas, porque se você for montar uma matriz, que é muito importante em relação a Hamiltonianos, porque montar uma matriz com essa sequência de números, você é possível analisar o afastamento ou a proximidade entre os valores. Isso é fundamental para mapear o que chamamos de Hamiltoniano, que é basicamente um operador observável correspondente a uma energia total de um sistema físico com subníveis com altos valores, que estão inseridos dentro de uma matriz simétrica, com milhares de conjuntos e linhas e colunas. Então é por isso que é importante a variância do desvio padrão, se partindo da estatística no contexto clássico, vindo para o contexto quântico.
Analisar uma matriz com um contexto muito grande de informações, é possível você conseguir aprofundar uma análise de afastamento e a proximidade entre os valores. Ao analisar uma matriz muito grande, é possível aprofundar na questão da análise. Em relação ao afastamento e proximidade. Entre os valores. Entre os valores, os quais podemos considerar como hamiltonianos. Inseridos. Vou fazer diferente. Afastamento e proximidade dos valores. Isso é indispensável porque você consegue mapear no cenário quântico é possível mapear o hamiltoniano. Bem, o conceito do hamiltoniano é interessante ter, que nada mais é basicamente um operador correspondente a uma energia total. É basicamente o hamiltoniano, que é basicamente um operador observável, correspondente à energia total de um sistema físico.
que o qual possui em milhares de subníveis com altos valores dentro de uma matriz simétrica. Por isso que é interessante tudo que foi mencionado anteriormente. Com isso eu concluo a parte de estatística, partindo do contexto clássico para o contexto quântico. Com isso eu concluí 2 do que 5, probabilidade de estatística. Nos próximos vídeos eu pretendo partir dos números complexos, matriz e transformação linear, do contexto clássico para o contexto quântico. A transformação linear vai envolver a álgebra linear numérica quântica, mas eu pretendo fazer nessa parte inicial nada muito aprofundado. Parte inicial para entender, partindo do contexto clássico para o contexto quântico. Então é isso, concluído. Até a próxima.